Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos acompanhar o passo a passo de como eu costurei essa blusa com manga lacinho. Eu cortei sem molde, usando como base outro modelo. Adaptei as medidas e segui o passo a passo do corte. Depois de cortar frente e costas, eu dou a entradinha no pescoço da frente, na parte da frente. E também entra 1 centímetro na cava da frente. Reservo e agora vou cortar as mangas. No caso aqui, as mangas, eu fiz o molde para ficar mais fácil na hora do corte. Os moldes prontos, eu risquei no tecido usando a minha carretilha. Cortei. Pronto. Depois de cortado, agora eu vou começar a montagem da blusa. Fecho o ombro na overlock, direito com direito do tecido, e passo a costura, fechando os ombros. Se você não tiver overlock, você pode estar fechando primeiro na reta e depois passar o zigue-zague. Também pode ser o contrário, você pode passar primeiro na reta e depois na overlock. Vai depender de cada um. Pronto, agora vamos para a manga. Depois de ter passado na overlock, agora eu vou passar na máquina reta. E deixo sempre a largura do calcador. Essa é minha base na hora de eu passar a costura na máquina reta. Após ter passado as costuras no ombro, eu vou agora montar as mangas. Esse aqui é o processo das mangas. Eu começo passando a costura para fechar. Esse estilo de manga, ele é feito forrada, que fica melhor e não precisa estar dando aquelas barras. O acabamento fica bem melhor dessa forma. Eu fecho a manga toda, os 2 pedaços. Confiro se ficou tudo certo. Dou um pique para tirar o excesso de tecido na hora de virar, não ficar fazendo ficar com sobra de tecido para dentro. Dou os piques na parte de baixo para ajudar também não ficar franzindo ou repuxando.
Dou uma ajudinha com a minha pinça para os cantinhos ficar bem certinho. Agora eu passo o ferro para rebater a costura. Pronto. O primeiro processo da manga já está pronto. Depois de ter preparado a manga, agora nós vamos pregar ela na blusa. Eu começo, ó, pela parte das costas. Faço o arremate. E venho passando a costura. Quando você corta um molde e ele bate, casa direitinho, o trabalho é bem menor mesmo. Porque não tem aquela parte de você ter que estar fazendo, desmanchando. Então, essa é a vantagem de você prestar atenção se as peças bateu direito, se ficou sobrando. Se sobrar, você pode cortar antes de costurar, antes de ir para a máquina. Tudo isso conta muito e dá uma agilidade ao seu trabalho. Agiliza. Você não esquenta muito a cabeça, ficar fazendo e desmanchando, fazendo e desmanchando. Para quem não tem muita prática e para quem está começando na costura agora, o bom mesmo é que você sempre usa alfinete ou alinhave. Eu não estou usando alfinete nem alinhavando porque eu já sei mais ou menos a base e não precisou nesse aqui. Em alguns tecidos é necessário, principalmente quando você está costurando cetim. Mas o viscose, se você fizer as peças cortadas tudo certinho, ele dá bem menos trabalho. Depois de eu ter costurado a manga no lugar, na reta, aí eu venho com ela novamente para o overlock para fazer os acabamentos. Agora feito o acabamento, eu vou conferir como ficou a manga. Ó, casou direitinho, certo? Aí eu volto com ela novamente para a reta para fazer os acabamentos. Se eu quisesse, eu poderia passar a costura assim, virando a overlock. Mas eu não gosto dessa forma de acabamento, eu prefiro um acabamento feito com um véuzinho colocado à parte. Essa partezinha aqui, ó, que encontra de um lado ao outro, eu faço o acabamento com esse tipo de viés, que fica bem interessante depois de terminado. O acabamento fica bem feito e valoriza muito a peça depois de pronta. Observem que eu dobro ele aqui, ó, para fazer o acabamento na hora de virar.
Eu dou uma dobradinha, encaixo ele no direto já, no pé da máquina, faço o arremate e venho costurando. É algo simples de fazer e que no final você vê a peça, ela dá uma sutileza, dá uma qualidade à peça depois de pronto. Ó, tá vendo? Aí eu vou só virar depois e passar a costura, prendendo e fazendo assim o acabamento. Eu aplico de um lado ao outro e dos dois lados da blusa, tá? Depois eu venho com o acabamento e vamos conferir para vocês verem como fica. Pronto, aí eu passo novamente na overlock para tirar aquele excesso de tecido e venho rebater na costura, fazendo a costura de canto. Fecho, bom, viro a parte da overlock para o lado onde eu tô passando a costura, sempre para fora, que quando eu for fazer a dobra, ele vai virar um viezinho e isso facilita o meu trabalhar no tecido. Ó, certo? Costura bem na pontinha. Agora eu vou virar assim, fazendo viés, tá? Fazer de pertinho para que vocês vejam o passo a passo bem, ó, de pertinho mesmo, tá? Vai ficar dessa forma, certo? Vamos lá. Encaixo ele, ó, na máquina. Lembrando que eu tô fazendo todo esse processo com a blusa aberta nas laterais. Eu só fecho as laterais depois que eu fizer esse processo. Depois que eu colocar o viés no lugar, ver que tá tudo ok, aí que eu fecho a blusa, porque a blusa aberta fica melhor para fazer esse tipo de trabalho. Esse acabamento requer um pouco de atenção, tá? Aí eu vou virando o meu viésinho de acordo com a costura que eu dei da overlock, junto com a vira, e vou dobrando e passando a costura. Eu poderia usar a peça de colocar o viés, mas nem todo mundo tem a peça do viés, então essa forma aqui que eu tô fazendo é para mostrar que é possível fazer um bom acabamento na sua máquina, mesmo se você não tiver peças de acessório que lhe ajudem. Hoje em dia nós sabemos que existe muito tipo de acessório que facilita muito, né, a vida da costureira. Mas tem pessoas que ainda não tem pessoas que tem só a máquina simples, a zigue-zague, que com a zigue-zague você faz uma peça completa sem dificuldade, sem problema, sabendo os acabamentos certos. A roupa também fica muito bem feita, os acabamentos, para quem é iniciante. Essa é uma boa dica, você pode ir treinando e adquirir habilidade. Aí agora, depois que eu fiz o acabamento da parte de cima da manga, eu vou fechar as laterais. Um ponto que você deve observar sempre que for fechar, ó, é unir as costuras, costura com costura,
ver se tá o tamanho certo aqui na unificação das peças. Não esqueça sempre de dar o arremato no início da costura e no final da costura, que é para a peça ficar bem firme, bem fixa. E vem seguindo o mesmo passo, sempre tendo base na costura, o seu calcador ali é a sua base. Eu fecho dos dois lados e a blusa tá quase pronta. Nesse modelo de blusa, o que dá mais trabalho só é essas mangas, esse tipo de manga, que ele é demorado. Mas depois que você pega a habilidade, você faz rapidinho e faz uma peça com qualidade. Após ter fechado a blusa, eu já olho se ficou as costuras todas casadas. Ok. Aí agora passei novamente a overlock para fazer os acabamentos. E a próxima etapa vai ser passar a costura fechando as mangas para depois vir com o laço. Agora eu faço a costura da manga. Eu viro, deixo mais ou menos 3 centímetros nos 4 lados. Eu faço isso em todos os lados da manga, tanto na parte da frente como na parte das costas. Ela é solta, né? Tem a parte da frente e a parte das costas. Quem vai unir ela é o lacinho, depois de ela pronta. Aí o processo da manga está concluído. Agora nós vamos para a barra. Vou logo fazer a barra e depois eu venho fazendo o acabamento do decote. Pronto, ó. Ela fica dessa forma. Também eu vou ensinar como fazer o roletê, tá? Agora faço a barra, passo essa barra na overlock, dou o acabamento todo na overlock, passo em volta da blusa toda, na parte de baixo. E depois é só fazer a barra. Eu faço pelo avesso, né? Mas quem quiser fazer pelo lado direito também dá certo. E se você quiser fazer ela virada, em vez de passar na overlock, fazer ela dobrada, dá super certo também. Depois de ter concluído a barra, agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o acabamento do decote. Pronto, ó, barrinha feita. Tá? A costura fica bem retinho. Depois é só bater ela com o ferro e pronto. Agora vamos concluir o decote, tá? Vou ensinar vocês como eu faço esse tipo de acabamento, certo? Pronto, esse aqui é o meu decote. Eu sempre corto ele depois de eu ter fechado o ombro da minha blusa ou camisão.
E depois que eu cortar, eu dou um acréscimo de 1 centímetro de cada lado, que é justamente para fazer essa costura que eu tô fazendo aqui. 1 centímetro é o suficiente. Você fazendo esse passo a passo, você não vai ter dificuldade na hora de você costurar o seu decote, porque ele vai casar perfeitamente. 1 centímetro de cada lado que eu dou de acréscimo é justamente que eu uso para fechar o decote antes de colocar na blusa. Outra dica, eu sempre costuro o meu acabamento na blusa pelo lado avesso. Então, agora eu uno, o acabamento no pescoço pelo lado, a blusa pelo avesso na parte da costura. E o decote direito com direito da peça da blusa, tá? Depois de eu ter colocado ele todo, dei adiantada no vídeo para vocês, para não ficar muito longo. Mas eu coloquei, eu passei a costura. Primeiro eu uni aqui, costura com costura, costura do decote com costura do ombro, e passei a costura em volta. Agora eu dou uns piques, que é para me ajudar na hora de eu rebater essa costura, tá? Dou um pique em volta do decote todo. Nesse caso eu também poderia estar usando viés, mas eu tenho pensado muito em que, como eu já falei, que não tem as peças, então eu tô fazendo todo esse acabamento bem tradicional mesmo. Faço a mesma coisa que eu fiz no acabamento da manga. Eu venho, rebatendo essa costura toda com essa costurinha de canto ali. Aí, depois de ter feito essa costura, eu vou levar overlock para fazer o acabamento, passar todo no overlock, e vou rebater também no ferro para ele centralizar, ok? Já passei na overlock. Agora eu venho fazendo a costura em volta dele todo. Eu faço pelo direito. Essa marca que tá aparecendo foi do arrebate justamente no ferro. Como ele é viscose, aí a marca de dentro da costura da overlock fica sempre aparecendo no outro lado. Isso facilita até na hora de você passar a costura em volta. Agora eu corto o excesso de linhas, fio solto que tiver, e vamos conferir juntos como ficou, certo? Baixei um pouco para que vocês possam ver melhor. Agora eu viro pelo direito. Depois é só passar o ferro na blusa para definir e rebater as costuras. Baixei um pouco para que vocês possam ver melhor. Ou não, né? Ainda falta o roletê das mangas, que é o que vai unir as mangas. Aí eu também vou ensinar. Agora eu passo o ferro na blusa toda
nas mangas, no Depois da manga toda pronta, chegou a vez de fazer o roletê. Eu uso uma linha de fazer tricô e prendo antes de passar a costura. Isso vai facilitar na hora que eu for virar meu roletê. Geralmente esse processo só funciona em malha ou tecido fino, tá? Cetim, viscose. Deu adiantada no vídeo, mas é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Para costurar você vai puxando, ajeitando ali direitinho. Dá super certo, ó, desse jeito. Aí agora é só cortar a linha. Tá prontinho nosso roletê. Aí agora eu vou encaixar ele na manga. Minha amiga Pen sempre presente. Agora eu dou um laço e vamos conferir como ficou a manga. Então é isso, tá, pessoal? Vamos ver a peça completa.